Quando perdemos alguém, é muito, muito difícil a gente continuar a nossa vida, porque tudo fica sem cor. E aí entra um questionamento na gente, né? Entra um questionamento de quanto tempo pode levar esse luto? É isso que eu quero conversar hoje um pouquinho. Sobre se existe esse tempo. Nós que passamos por esse processo de luto, né? Que perder uma pessoa que a gente tanto ama tira o nosso chão, praticamente transforma a nossa vida. Hoje eu gostaria de estar compartilhando uma história que eu vivi no hospital, onde eu trabalhei quase 10 anos, né, no hospital de câncer da minha cidade, para a gente poder fazer um contexto também sobre esse tema que a gente está conversando, né, que é sobre se tem um prazo para a gente estar vivendo esse luto, né, e como eu também estou vivendo esse luto, que faz um ano que eu perdi minha filha, né, a gente vai relembrando coisas que foi acontecendo na vida da gente e a gente vai associando, vai comparando, vai, poxa, como eu vivi tantos anos lidando, né, ali com morte e vida no meu trabalho, e várias histórias foi me pegando. E dessa é um rapaz, mais ou menos de 18 anos, ele fazia um tratamento de leucemia. E ele chegou no meu plantão, ele já estava bem debilitado, ele já estava fazendo tratamento há algum tempo. E ele veio acompanhado com a mãe, né? E aí ele veio sentindo muitas dores, né? Já estava bem debilitado. Infelizmente, quando já está fazendo assim um tempo o tratamento da leucemia, eu acho que também os outros assim casos, né? Que faz químio, a pele fica amarelada, fica sem cabelo, então ele estava desse jeito. E ele veio passando muito mal e de repente ele ali mesmo veio a óbito ali no meu setor. E aí eu fiz todos os procedimentos que eu sempre fazia da recepção, primeiro a enfermagem cuida, depois vem para mim e eu faço os procedimentos ali burocráticos porque eu era recepcionista, tá? E por que eu tô compartilhando essa história bem rápida com você? A mãe estava junto, ele tinha 18 anos. Eu fui até a sala, onde ele tinha acabado de falecer, e eu percebi a serenidade no rosto dele, como se disse, acabou a minha dor, acabou o meu sofrimento, chega de agulhadas, chega de remédios que me enjoam, porque quem faz tratamento, ou quem tem parente que faz, sabe quão dolorido é o tratamento, né? A doença é complicada, mas o tratamento é muito forte, as medicações são muito fortes, então isso faz com que o organismo fique assim bem fraco, dá muito enjoo, essas coisas. E causa um certo sofrimento ali, né, na pessoa que está fazendo esse tratamento. E é lógico que quando acho que termina tudo isso, eu acredito que é uma paz que a pessoa volta a sentir, né? Volta a não ter mais dores, volta a não ter mais sofrimento, né? E é lógico que aí fica os pais, né? A mãe que lutou do lado para que tivesse uma cura. E, infelizmente, não veio, né, essa cura, mas porque eu, como aqui vou colocar, que eu acredito que tudo tem o seu tempo certo e que ele teve que viver somente até essa idade e que chegou o tempo dele parar de sofrer e de voltar à espiritualidade, né, de voltar a voltar a fazer os seus trabalhos no plano superior, assim que eu acredito com a minha filha da mesma forma, né? Então ele estava assim bem sereno, já tinha acabado de entrar em óbito e eu entrei na sala, né? Geralmente eu tinha esses contatos porque a enfermeira chamava para poder, porque geralmente tinha ainda exames para coletar antes de liberar o corpo para funerária, tinha papelada para então, geralmente a Alessandra vem aqui e tal, vem pegar tal coisa, então a gente acabava tendo assim esse contato, sim. Era extremamente normal eu estar vendo essas cenas. Eu tinha que estar assim, eu sempre ali naquele momento que eu trabalhei no hospital, já fazem mais de 10 anos que eu saí de lá. Eu sempre soube separar muito o profissional do pessoal, sabe?
Como eu não sei te explicar, mas sim. Então, só depois de muitos anos que, agora que eu perdi minha filha, que eu venho intercalando algumas coisas. Porque eu acredito que não foi por acaso que eu trabalhei tantos anos ali e vi tantas coisas e vi tantas histórias, sabe? Então, o que a gente pode tirar de tudo isso, né? Que aquela mãe e nós não temos tempo certo para esse luto, sabe? Não temos esse tempo, cada pessoa é cada pessoa, sabe? Ele viveu ali e a mãe, claro, no momento, ela ficou muito em silêncio naquele momento, mas eu acredito que a dor de uma mãe, não acredito não, eu sei, né, porque eu estou vivendo, é gigante. Só nós sabemos, né? Então, aqui a gente entra nessa pergunta, né? Se tem tempo para a gente viver esse luto. O que fica são coisas pra gente cuidar. Olha só, essa daqui é a gatinha, que era da Cíntia. Ela pegou na rua. A Babi já tem 15 anos e a Babi tá passando por um processo inflamatório de dente, de artrite. E tá assim, difícil, difícil, difícil. Estamos tratando com antibiótico, ainda tem mais 15 dias pela frente aí. Olha só. E é o que nos resta cuidar das coisas que as pessoas que a gente ama tanto nos deixou pra gente poder cuidar. A gente tem que continuar por isso, né? Então, a resposta é: não tem tempo certo. O luto é individual, cada pessoa vive da sua maneira. E, primeiro, que o luto, para mim, né, particularmente, dizendo com essa experiência toda que eu estou vivendo da morte da minha filha, é eterno. O que acontece é que eu tenho que aprender a continuar a vida da melhor maneira que eu consiga para honrar a memória dela. Então, a gente vai adaptando as situações da nossa vida, sabe? Para que a gente consiga, da melhor maneira possível, a gente conseguir continuar a vida que a gente tem aqui, as coisas que a gente tem que continuar vivendo, igual eu mostrei para vocês, a Babi tá precisando muito de mim agora. A Babi tá passando por um processo, né? Ela tá bem velhinha, então tá muito difícil, tá muito complicado, eu tô assim de partir o meu coração. E tem muitas perguntas que a gente se faz, né? Nossa, por que tudo isso está acontecendo? Isso que eu venho cuidando muito, tentando cuidar muito da minha mente, né? Para que eu consiga lidar com toda essa situação. Mas o que eu posso dizer para você é: não tem regras, tá? Não tem regras, não tem. Ah, você tem X data para você superar esse. Ah, o luto dura tantos meses. Não, sabe? Isso é de cada um, né? E é lógico que cada pessoa precisa estar medindo, né, o que isso está atrapalhando na sua vida, porque a gente tem que continuar, porque estamos aqui, né? Igual temos os deveres, então temos que continuar, né? 6 meses eu fiquei paralisada, tinha planos com ela para a gente estar executando e eu não sabia mais se eu queria ir ou não. Roupas, né, os pertences, tudo. Então eu fiquei paralisada, eu fui vivendo um dia de cada vez. Esse sexto mês que eu precisava tomar algumas decisões, eu comecei a tomar algumas decisões e algumas decisões foi muito até benéfico para mim, né? Teve um benefício muito bom que me ajudou a estar transformando essa dor toda, né? Então, o que eu falo é assim, é cada dia, é cada passo de cada vez, é cada passo de cada vez, é assim que eu vou vivendo. E tem muitas coisas que vai me ajudando, mas tem o seu tempo, vai devagar, tá? E é claro, claro, se você vê que realmente você não tá dando conta, você vai procurar ajuda sim, tá bom? Existe, né, os profissionais. Eu vou te dar uma dica aqui do que eu estou fazendo. É tudo muito simples, porém me ajudou demais. São pequenas coisas que eu fiz que tá fazendo com que tá fazendo com que eu consiga transformar essa dor, consiga honrar a memória da minha filha. Então, a gente tem que fazer algumas coisas, sim, para a gente continuar esse caminhar. Então, uma das coisas que eu faço é meditar, que é a meditação de respiração, né, de atenção na sua respiração. É uma meditação muito simples. Outra coisa que eu fiz foi tomada de decisão, que foi concluir o plano que eu e ela tinha de mudar de cidade, de estado, né? Então,
chamado uma técnica de decisão, né? De você tomar a decisão de trocar de ambiente, na técnica de decisão de trocar de ambiente. É uma técnica terapêutica, né? Quando você faz isso, você está trocando o ambiente que você está para que você consiga enxergar de outro ângulo os benefícios que isso pode trazer para você. Então, não estou dizendo para você mudar da sua cidade ou tal, mas se você tem vontade, no meu caso, eu já estava assim combinado, né? Então, depois de rever, eu vi que realmente a melhor decisão naquele momento seria isso, eu continuar o projeto dessa mudança. E outra coisa que me ajuda muito, muito, muito é escrever. Então, eu fiz um diário de luto. Então, eu escrevo, eu converso com ela. Isso foi muito benefício para mim, muito, porque eu sempre conversava pelo WhatsApp. Eu esperava ela responder, às vezes ela nem me respondia, para vocês terem uma ideia, mas eu tinha um contato, então eu precisava fazer de alguma forma isso para aquietar meu coração. Então, eu fiz um diário de luto. E com isso, eu desenvolvi um e-book para explicar exatamente o que seria esse diário de luto, para estar ajudando quem queira, para estar aí ajudando você que passa por isso e gostaria de algo simples para estar descarregando essa dor. Tá bom? O link eu vou deixar aqui na descrição. Era isso que eu queria dizer para você, que não tem tempo, tem o seu tempo, mas que você preste atenção. Sim, a gente tá aqui, a gente precisa continuar, então presta atenção se você tá conseguindo, porque é normal se a gente fica doente fisicamente, mentalmente, e então a gente tem que estar cuidando disso. E lembre-se, o nosso ente querido sempre vai continuar conosco, dentro de nós. Eu acredito, agora dizendo na parte espiritual, que a minha filha hoje vive num plano espiritual, tem suas tarefas com uma experiência muito elevada, muito, mas muito maior do que esse plano terreno, que ela é uma pessoa muito mais especial hoje. E eu agradeço a Deus todos os dias e o Mestre Jesus por ela ter passado 26 anos na minha vida, nesse plano terreno, mas eu sei que ela continua eternamente na minha vida, e é por ela que eu continuo aqui lutando firme, 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 para honrar a memória dela a cada dia, tá? Então, eu gostaria muito que esse vídeo fizesse sentido para você. Se fez, se você quiser continuar aqui compartilhando as histórias, só se inscrever no canal, tá bom? Então, hoje é isso que eu gostaria de estar compartilhando com você. Até o próximo vídeo.